Olá e seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Enfoques da Vida. Hoje eu tenho o grande prazer de conversar aqui com um colega de casa, com um colega de programa, que é o Daniel, e estava ansioso até para essa oportunidade de poder ter esse momento batendo um papo com ele. Antes de eu começar e dar as boas-vindas ao Daniel, eu peço que você já, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal para fortalecer esse trabalho que vem sendo realizado em prol da doutrina espírita. Daniel, seja muito bem-vindo, é uma honra poder entrevistá-lo. A honra também é minha, Paulo. É uma alegria estar junto. Da mesma forma. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade, que é um tema, assim, bastante recorrente e sempre muito pertinente. Minha proposta para você aqui, Daniel, é a gente começar no ABC mesmo e daí a gente ir aprofundando os desdobramentos desse tema. Então, para quem não é familiarizado, o que é a mediunidade em si? O codificador Allan Kardec, quando aborda essa questão, e ele tem uma obra inteira para tratar exatamente desta questão que envolve a humanidade como um todo. No item 159 do Livro dos Médiuns, ele diz que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Então a mediunidade, por ser uma faculdade natural, quando falamos de faculdade natural, estamos falando que é uma faculdade inerente ao ser humano. Só o ser humano possui a faculdade mediúnica, os animais não a possuem. Por ser uma faculdade natural, ela se expressa no ser humano, na humanidade inteira, não só no espírita, no ser humano, né? De tal forma determinando para uns uma sensibilidade maior de perceber estar na presença de um espírito ou de vários espíritos. É lógico que depois a gente vai detalhando um pouquinho mais essa questão, né, Paulo? Mas, a rigor, quando o codificador aborda a questão da mediunidade, ele busca retirar exatamente essa questão da sobrenaturalidade que em alguns momentos é tido no campo da mediunidade, que não tem nada de sobrenatural, é uma faculdade natural, exatamente para estabelecer não uma linha divisória, mas para estabelecer compreensão acerca dessa perspectiva de relação com os chamados espíritos, ou, se preferirem, a gente não tem nenhuma dificuldade que as pessoas interpretem do jeito que elas compreendem, com os chamados mortos, com o chamado mundo espiritual, né? Então, o médium ou a mediunidade é essa criatura que tem a possibilidade de perceber, ou pela audição, pela visão, às vezes pelo tato mesmo, né? Pela troca de pensamentos mais ostensiva com o mundo espiritual, essa perspectiva de relação. É muito simples se nós entendermos isso como próprio da natureza do espírito, razão pela qual o codificador Allan Kardec, quando ele trabalha esse assunto, ele vai exatamente se debruçar com a perspectiva de que se compreenda que é uma faculdade absolutamente natural, presente desde os primeiros instantes que o homem se entendeu como ser humano na face da Terra e até o resto dos tempos da humanidade, se é que a gente possa assim se referir, né, Paulo? Interessante que nós vamos desmistificar algumas coisas acerca da mediunidade no nosso papo. A primeira delas você já abordou, que não é uma faculdade exclusiva do espírita, né? Não, Se nós pegarmos aí Joana d'Arc, São Francisco de Assis, os próprios egípcios, assim, todas as civilizações sempre tiveram esse intercâmbio com o mundo espiritual, né? Perfeitamente. As pessoas às vezes se detêm nos chamados livros sagrados, né? Ou a Bíblia, vamos sintetizar isso. É o maior repositório de fenômenos mediúnicos que se conhece, né? Muito embora hoje a mediunidade está tão difundida e algumas figuras notáveis como Chico Xavier, o homem mais importante do século passado, é bom que a gente diga isso,
para o Brasil, né? O Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Ana Prado, essas figuras todas aí, Ivone do Amaral Pereira, né? Médiuns notáveis, que emprestaram para a mediunidade, né? Esse favor divino de fazer com que ela se difundisse e se tornasse um fenômeno compreensível e natural, inclusive nas demais religiões. O Brasil, apesar de ser ainda uma das maiores nações católicas, mas é compreensível pelo católico esse fenômeno da relação com o mundo espiritual através exatamente da mediunidade. Então, não há hoje no Brasil, e graças, vou dizer aqui também, das novelas da Globo, que prestaram um grande serviço de difusão desta ideia, que foram para o mundo, né, as telenovelas, e isso fez um serviço notável, sob o ponto de vista da compreensão dessa fenomenologia, né, que a rigor é muito simples, se é que a gente possa assim se expressar, muito embora é um fenômeno de ordem moral. A gente nunca deve dissociar a faculdade mediúnica da questão moral. Sim, perfeito. Até eu lembrei da novela A Viagem, que eu acho que foi um grande expoente nesse que você mencionou, né? E assim, um outro ponto interessante que você coloca é que é um fenômeno natural. Sim. Ele só é sobrenatural se você tem o seu conhecimento limitado. Se eu pegasse, por exemplo, voltasse no tempo, à Idade Média, e mostrasse essa estrutura que nós estamos aqui transmitindo através do ar, imagem, som, para pessoas poderem acessar lá no Japão, eles iam falar, não, isso aqui é bruxaria, isso aqui não existe. E com o avanço da civilização, a gente viu que são fenômenos naturais que até então eram desconhecidos. Perfeitamente. A mediunidade seria a mesma coisa, né? Então é um fenômeno da natureza, das leis que regem o universo, que o codificador Allan Kardec teve, digamos, a missão de organizar esse pensamento e mostrar para a gente, inclusive no livro dos médiuns, que você menciona que é uma das bases do espiritismo, né? Detalhadamente características desse fenômeno perfeitamente natural. Outro ponto que você mencionou, eu gostaria que você comentasse, é a questão moral. Parece que médium, toda pessoa que possui mediunidade é da estirpe de um Chico Xavier, é uma pessoa, é um espírito evoluído. E, na verdade, uma coisa não está necessariamente relacionada à outra. Uma pessoa com grandes falhas morais pode também ter habilidades mediúnicas, não? Perfeitamente. Paulo, para falarmos dessa questão, a gente precisa contextualizar do que seja a vida. A vida é um fenômeno moral. Quando a criatura reencarna, há para ela todo um desenho estruturado sob o ponto de vista moral. Ninguém reencarna em qualquer lugar, entende, do universo para dar errado. Toda criatura reencarna por misericórdia divina para acertar, ainda que possa trazer um histórico de equívocos do seu passado. Então, se reencarnar, voltar ao corpo físico, é um ato moral, e a mediunidade ela está inserida nesse contexto, porque sempre dizemos assim que a faculdade é do corpo, mas a aptidão é do espírito, ou seja, a criatura reencarna com essa aptidão para a mediunidade. Se a vida é um fenômeno moral, a mediunidade passa também a ser um ato moral. É verdade, sim, que há criaturas que possuem pouca condição moral e, às vezes, são médiuns portentosos, trazem uma potencialidade mediúnica apreciável. Mas não é a faculdade mediúnica que vai dar à criatura o quilate moral. É o ser portador da faculdade mediúnica que deve dar à faculdade exatamente a sua condição moral. Porque é uma faculdade neutra. Ela pode servir para o bem, pode servir para o mal. E quando nós falamos de faculdade mediúnica, necessariamente nós não
não devemos só ficar na visão estreita, Paulo, você sabe disso, de que ela sirva para aquelas fenomenologias conhecidas, por exemplo, a chamada psicografia, ou seja, a mensagem grafada pelo médium do pensamento de um espírito, ou a mensagem falada de um espírito, a qual o médium vai interpretar. Muitos cientistas são médiums. Daí a gente pode exatamente criar a perspectiva de que o produto da mente, do conhecimento, se ele for utilizado para o bem, diríamos que aquela criatura é portador de uma faculdade mediúnica para o bem. Se o produto da sua criação ela for para o mal, e há muitas criaturas que empregam o seu direcionamento psíquico para o equívoco, não só para si, mas às vezes para um grande contingente de pessoas. Podemos aqui citar, sem ajuizar, não temos o direito, mas a história registra o que foi exatamente o Holocausto com o povo judeu. Nasceu por uma ideia de alguém que foi semeada. Poderíamos aqui indagar para a reflexão de quem esteja nos ouvindo, nos assistindo. Essa criatura não era médium? Não era ela que estava a serviço, de uma causa? Então, a gente precisa sair daquele domínio um pouco estreito, ainda que notável, onde os espíritos passam a dialogar, a escrever, a ditar, a falar, a interpretar. Nós também precisamos compreender que pelo fato de ser uma relação do mundo espiritual, e quem é o mundo espiritual senão as criaturas desencarnadas? Nós, amanhã, qualquer criatura, mais cedo ou mais tarde, vai sair do corpo. É o processo da desencarnação. Não é capaz de induzir alguém que não tenha um direcionamento moral já bem posto para fazer aquilo que, a rigor, não deva, sob o ponto de vista moral. Então, encontramos desde pessoas relativamente simples para o nosso conceito social, mas há aquelas também que ocupam postos, em diversos setores da humanidade, nas ciências, nas artes. Vemos hoje as artes, entende, com viés às vezes pervertido nas suas manifestações. No campo político, por que não? Condutores de povos que submetem uma população inteira. Então, a expressão mediunidade, ela precisa ganhar um âmbito um pouquinho maior para que se compreenda que é um processo de interação entre o mundo espiritual, esse mundo que nos rodeia, quem sabe a gente precisa abrir um parênteses para esse conceito, Paulo, e o mundo corporal, porque os espíritos estão falando com espíritos. Eu, você, os que estão nos assistindo, somos todos espíritos. Não importa estejamos no corpo ou fora dele. Então, quando você fala, lá no mundo espiritual, como assim lá no mundo espiritual? Nós nunca saímos do mundo espiritual. Nós somos espíritos, os encarnados e os desencarnados estamos no mundo espiritual. Fazemos parte exatamente da mesma humanidade. Se há bilhões, exatamente na informação de Emmanuel, espírito, fora do planeta, na psicosfera planetária, há os cerca de 8 bilhões encarnados. Mas somos todos espíritos. Então esse processo de interação, de troca psíquica, ele se dá intensamente. Paulo de Tarso, quando escreve aos Hebreus, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Ele não se referia aos encarnados, ele se referia aos desencarnados. Allan Kardec vai trabalhar esse assunto também, no sentido de dizer que nós somos, às vezes, conduzidos pelos espíritos
nos nossos pensamentos. Então, há um processo de entrelaçamento. E a mediunidade, na sua expressão mais ampla, né, ela vai exatamente estabelecer a possibilidade de conexão. Não importa que ele vai escrever, não importa que ele vai falar a mensagem, não. Mas as trocas se dão no psiquismo. Então essa influência, ela é toda psíquica. Nós sofremos essa influência dos espíritos constantemente e muito pouco conscientemente de que ela existe, né? Sim. Você mencionou ali, tem também o Evangelho ensina, né? Aqui muito foi dado, será cobrado. Então, se você foi agraciado com a faculdade da mediunidade, você terá de prestar contas do bom ou mau uso que fez essa faculdade, né? E eu ia te perguntar, assim, para aqueles mais céticos, que, olha, eu só acredito vendo, eu quero uma prova empírica, e a pessoa quer acreditar, ela é cética e ela quer acreditar, mas ela quer encontrar um embasamento racional para, olha, não, a mediunidade de fato é um fenômeno natural que existe e está presente aqui. O que você falaria para essa pessoa que está buscando uma forma de convencer o seu lado racional sobre a mediunidade? Engraçado, Paulo, eu achei interessante a tua abordagem, ou dar conta da tua administração, né? Porque nós temos uma administração espiritual, um legado divino. A gente vem com um plano existencial, é a nossa administração, dá conta disso. Se a mediunidade ela está inserida nesse contexto, precisamos dar conta disso também. Allan Kardec, o notável codificador da doutrina espírita, vai trabalhar esse assunto na Revista Espírita, né? E também nas obras, no Pentateuco, a rigor em todas as obras da codificação e anexas. Ele vai dizer que o cético, né, a rigor, ele não quer ser convencido, né? Ele, na verdade, é alguém que, por mais se demonstre que o fenômeno é uma realidade, ainda assim ele não irá crer. Aliás, foi feito isso com Jesus, quando foi pedido para ele, exatamente, que dessem um exemplo, né, do poder dele. Diz, mesmo que eu faça, não me crereis. Então é assim, é um processo evolutivo que as criaturas vão despertando. Fato é que na humanidade, ao longo da sua história existencial, o fenômeno mediúnico nunca esteve ausente. Isso é misericórdia divina. Porque o Criador nunca deixou de mandar para a Terra aquelas figuras que notabilizaram o fenômeno mediúnico. Eu sou adepto do judaísmo. Ora, nós temos uma figura extraordinária, um Moisés da vida. O que ele fazia era por si ou eram fenômenos mediúnicos? A gente vai buscar isso. Eu sou cristão. Ora, se a criatura é cristã, é necessário que ela admita a perspectiva de que Jesus era um médium de Deus, é verdade. Mas os fenômenos mediúnicos eram absolutamente naturais. Então, mesmo que ela não tenha um segmento teológico, mas a humanidade é pródiga em apresentar fenomenologia mediúnica. Desde os Vedas, desde do povo persa, esses mais antigos povos da humanidade, a mediunidade sempre esteve presente. Por isso que você foi muito feliz, Paulo. Aqui eu quero reafirmar. Mediunidade não é patrimônio do espiritismo, portanto, o espiritismo não deve ter a virtude por si só de convencer ninguém. Não obstante, é uma das doutrinas que apresenta com argumentos insofismáveis essa questão da mediunidade, não para convencimento, mas para o desenvolvimento de uma crença saudável acerca dessa fenomenologia. No Brasil tivemos médiuns extraordinários. Ana Prado, por exemplo, pouco conhecida, uma médium manauara de Manaus, né?
um Chico Xavier, fenômenos mediúnicos notáveis, Divaldo Pereira Franco, no passado Daniel Dunglasson, no Brasil Peixotinho, Viana de Carvalho, que nós falamos, né? Figuras extraordinárias, né? O Arigó, por exemplo. O que dizer desta fenomenologia protagonizada pelo Arigó, que com o canivete enferrujado tirava a catarata na frente das pessoas, entende? Sem olhar para aquilo que ele estava fazendo. Como assim? Precisa de convencimento? Então, o Espiritismo não se propõe a isso. Até porque essa fase da demonstração, ela já passou, né? Aquilo que era necessário demonstrar com o princípio científico, o Espiritismo já o fez, né? Nos seus diversos estudos e em todos aqueles que, junto com o codificador, os mais notáveis das academias europeias, né, do leste europeu, Alexandre Aksakov, não vamos citar aqui outros, criaturas notáveis, né, que se renderam à fenomenologia, um William Crookes da vida, né, os fenômenos na Casa Branca, com o notável 16º presidente americano, Abraham Lincoln, enfim, a história da humanidade, ela é cheia de fenômenos mediúnicos. E no próprio Evangelho, né, a transfiguração de Jesus no monte, quando aparece Elias e Moisés ali diante de Pedro e Tiago. Mas você sabe que realmente eu acho que não é uma proposta do Espiritismo querer convencer o cético, né? Claro que não. Existem aí evidências para quem quiser avaliar. Perfeitamente. Mas se você, por exemplo, conhece a história de um Chico Xavier, assim, e são tantos exemplos, não é uma coisa pontual que aconteceu em determinado... Não, foram 90 anos aí de fenômenos. Quando eu li há 2000 anos, e eu vi quando o Chico Xavier escreveu com 20 e poucos anos essa obra magnífica, que cita detalhes da cultura da época dos romanos, da vegetação, do clima, do vestuário. Falei, como que alguém ali no interior de Minas Gerais, com 20 e poucos anos, que não teve uma escolaridade muito aprofundada, teria uma capacidade de conhecer tantos detalhes naquela época ainda? Então você fala assim, ou era um gênio, mas nem um gênio ainda, porque ele não teria nem como ter tido acesso a certas informações assim. Então, realmente, eu acho que aí entra o campo da fé, o campo da pessoa ter que descobrir por si só e não de ser convencida. Perfeitamente. Mas uma coisa que eu queria saber também, uma curiosidade minha, Daniel, é qual que é a sua experiência pessoal com a mediunidade? Como que ela está presente na sua vida? Perfeitamente, Paulo. Eu gostaria de voltar em rápidas linhas com a questão de Chico Xavier. Veja que Chico tinha uma cultura informacional paupérrima, né? Paupérrima. Para uma criatura que chega a legar para a humanidade cerca de 500 obras do mais alto teor moral, não é pouca coisa. Se isso não convence ninguém, entendeu? Então a gente não precisa fazer nenhum esforço. Antes, a criatura que acha que precisa ser convencida, ela precisa buscar os recursos que entenda sejam necessários. Eu mencionei aquela passagem de Lázaro do Evangelho, que realmente que Jesus fala, ainda que voltassem os profetas e os mortos voltassem a falar e ressuscitar, eles não creriam, porque eles tiveram já os profetas para crer, né? Então, Lázaro desesperado, né, fala para, na verdade o rico fala lá, Senhor, envia para os meus filhos para que eles não passem pelo mesmo tormento que eu passo. Não, eles têm os profetas, têm todos, ainda que os mortos ressuscitassem, eles não creriam. Perfeitamente. Então, são processos, né, de compreensão. Provavelmente isso tem acontecido conosco também, né? Somos egressos de algum segmento teológico onde nós não compreendíamos certas questões que hoje, pelo fato de estarmos dentro da doutrina espírita, não é pelo fato de sermos melhores ou piores em absoluto, né? Não estamos aqui ajuizando sobre o que quer que seja, mas temos a capacidade de compreensão acerca dessa fenomenologia. Me perguntou, Paulo, como é que é a minha vida hoje, sob o ponto de vista da relação com a mediunidade. O médium, né, não vou falar só de mim, quem é médium tem a sua faculdade desperta 24 horas. Então, esse processo de relação com o mundo espiritual, ele é intenso e permanente.
A depender naturalmente das possibilidades do próprio médium, né, e da sua condição moral, esse fenômeno ele se estabelece nas mais variadas situações. Eu me descobri médium já há cerca de quase 35 anos. Era católico, né, e me vi num primeiro momento, em função exatamente da ação, quem sabe um pouco mais fluídica, porque às vezes o médium precisa enfrentar essa questão também, mas pela ação dos espíritos, na contingência de buscar um recurso que eu na religião católica não encontrava na época. Você poderia narrar um pouco como é que foi a sua primeira experiência, como é que isso chegou na sua vida? Na verdade, às vezes para o médium esse processo de despertamento ele chega de forma um pouquinho difícil. Não são para todos, às vezes há uma espontaneidade, né? Para outros, que foi o meu caso, foi difícil. Passei por um processo de perturbação intensa mesmo, né? Que me levou a protagonizar certos fenômenos dentro de casa e tudo mais, fenômenos até defeitos físicos, né? E aquilo que eu sentia na minha fisiologia, porque reafirmamos, a faculdade ela é orgânica. Então o médium às vezes sente até um processo depressivo, pânico, né? Dificuldades que se manifestam aparentemente como uma doença que não é, né? Ou às vezes o descontrole psíquico. Essas coisas podem acontecer perfeitamente. Não que a faculdade mediúnica leve alguém à loucura, em absoluto, né? Mas, às vezes, o descuido pode provocar fenômenos complicados, às vezes, para serem administrados. Então, quando me percebi e alguém me disse dessa necessidade, eu não conhecia essa fenomenologia. O pessoal usa o termo educar a mediunidade, perfeitamente, né? Mas o processo de educação mediúnica é um processo que ele não acontece de um instante para outro. No primeiro momento, a pessoa precisa despertar para essa realidade na qual ela está vivendo, está passando, né? Então, certas perturbações, e aqui não vamos generalizar que qualquer perturbação ou distúrbio psíquico podem ensejar mediunidade, absolutamente não. Precisa estar na mão de um profissional da área médica habilitado, um especialista às vezes, né? Então, no centro espírita, nós nunca diagnosticamos que alguém é portador da mediunidade. Pois bem, quando começaram essas manifestações em mim, que elas demoraram e se alongaram por um certo tempo, alguém me disse, de fato, né? Este é um fenômeno mediúnico que você precisa cuidar. Eu era católico, né? Na condição de ser católico, e eu trabalhava relativamente bastante na igreja católica, para mim foi uma dificuldade adicional, né? Ir para uma situação que eu absolutamente não conhecia, que era o espiritismo. Fui indicado para ir a uma instituição espírita. Então, no começo foi relativamente difícil. Mas na medida em que passei a estudar, a receber a terapêutica espírita, né? O evangelho no lar, o passe, as palestras, logo em seguida os estudos, né? E a atenção do mundo espiritual também, porque eles querem que a gente prospere, do ponto de vista existencial, as coisas começaram a melhorar. E a partir daí se tornou mais fácil, por assim dizer, entender o que estava acontecendo comigo. E a fenomenologia, a partir de então, ela se tornou absolutamente natural. A relação com os espíritos, para mim, se tornou absolutamente natural. Não há lugar, não há hora. Atuamos num grupo mediúnico já há muitos anos, né? Cerca de mais de 34 anos, né? Um bom tempo. Então, isso para nós é o nosso dia a dia, sinceramente falando. Nos tornamos, eu diria assim,
não só simpatizantes, mas também atuantes sob o ponto de vista da fenomenologia. Então, a relação com o mundo espiritual ela é intensa e permanente, mesmo que a criatura não admita. Mas é um fato que não se pode afastar da nossa vida, porque os espíritos estão no nosso meio. Eles convivem conosco. Por mais que a criatura seja evangélica, que é uma religião respeitável, um segmento teológico respeitável, católico, budista, hinduísta, não importa. Os espíritos estão no nosso entorno. Quando Paulo diz, estão rodeados por uma nuvem de testemunhos, de fato, né? Quando a criatura está no palanque discursando, os espíritos estão observando. Num boteco, numa onde casa... estivermos. Nos surpreende às vezes, Paulo, se me permitir, que em lugares ermos, às vezes no meio do mato, no lazer, etc., os espíritos se aproximam. E no começo eu ficava me indagando, o que é que vocês estão fazendo aqui? A mesma coisa que a gente está fazendo. É a mesma coisa. Por quê? Porque a dinâmica espiritual ela é muito maior do que a nossa. Para a gente sair daqui, entende? Onde nós estamos, para deslocarmos para qualquer lugar, a gente precisa tomar arrastar essa massa pesada, né? Para eles não, é o pensamento. Então, esse fenômeno bem compreendido seguramente irá contribuir para que a pessoa também se perceba, entende? Que é um ser espiritual. Como um ser espiritual é um ser moral. E os que nos circundam estão na mesma condição. E para entrar já na reta final aqui da nossa conversa, devido ao tempo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do nosso anjo da guarda, nosso guia espiritual, nosso mentor, essa pessoa que está, esse espírito que está sempre próximo, zelando por nós aí. O que você diria para uma pessoa que está nos acompanhando agora, que fala assim, poxa, às vezes eu me sinto tão sozinho, eu queria conseguir sentir a presença desse ser que está ligado a mim, como é que eu posso me conectar a ele, o que eu posso fazer para me sentir mais acolhido e mais próximo a essa figura? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, quando ele vai tratar exatamente do chamado anjo da guarda, a partir das questões 394 do Livro dos Espíritos, é perguntado para os espíritos quem é o anjo da guarda. E os espíritos da codificação, sob a tutela do Espírito de Verdade, Jesus, vão responder ao codificador que é um espírito de uma ordem elevada. Ora, se é um espírito de uma ordem elevada, ele está acima da nossa condição espiritual, da nossa condição moral. Se ele é um espírito de uma ordem elevada, ele tem uma capacidade de atuar sobre nós muito maior do que aqueles que, de maneira geral, estão no nosso entorno, né? Nesta perspectiva, quando a criatura, e eu queria abordar, se me permite, Paulo, ainda que o tempo seja exíguo, quando a criatura está, às vezes, num processo difícil. Há muitos jovens hoje tendo intuição para o suicídio, né? Muitos jovens deprimidos, vazios existencialmente, estes especialmente devem recorrer ao seu anjo da guarda. Ele está vigiando no posto mais alto. Se a criatura recorrer através de uma prece, de um pedido de socorro, me ajude num momento grave, às vezes, da existência, de desespero, de dor extrema, ele está pronto para atender. Então, a relação com o anjo da guarda é uma relação que diríamos assim, é como esse microfone que está ligado por um fio, entende, que vai no lugar para conduzir a voz para chegar para a gravação. O anjo da guarda é a mesma coisa. Nós temos um fio condutor com ele. Não se interrompe nunca. Primeiro porque ele é responsável por nós. Ele aceitou esse desafio em cuidar de nós. O problema é que às vezes a criatura é que renuncia
a este cuidado do anjo da guarda. Mas ele está presente em todos os momentos da nossa vida, além daqueles espíritos que estão mais ao nosso entorno, chamados espíritos familiares, o do médio, o espírito guia, etc. Então, esta é uma relação que precisa ser intensificada permanentemente. Quando for fazer um negócio, devo consultar meu anjo da guarda? Deve sim. Paulo de Tarso, quando ele escreve: desejo que prospereis em todos os aspectos, a vontade divina é que a gente prospere em tudo. O anjo da guarda é esse elemento que nós fazemos o intercâmbio. Ah, mas eu não escuto. Não importa. Não importa se não escute. É a criatura que é o nosso conselheiro permanente. Por isso é bom orarmos, para que a nossa rogativa, a nossa gratidão chegue até ele. Ele é o nosso advogado, eu diria assim, o promotor das nossas causas. Porque é ele que vai advogar junto a Jesus, que é o promotor máximo junto a Deus. Então, estabelecer essa conexão é fundamental. Por isso que reiteramos a ideia de que somos seres espirituais. Somos seres morais, que a nossa atitude ela precisa, deve e é possível estar sintonizada com as perspectivas propostas por Jesus. Quando Jesus estabelece o seu ensino através do Evangelho, ele vai fazer uma conexão extraordinária conosco. Jesus não é das religiões. Ah, não, eu sou de tal. Ele não tem religião. Sua proposta é para a humanidade. E ele estabelece conosco esse pacto espiritual, pacto moral, que a gente também precisa fazer a nossa parte. Sim. E, por exemplo, a pessoa às vezes está num momento de dificuldade, está clamando por ajuda, por socorro. Aí entra até uma questão com o catolicismo, com os evangélicos, com os espíritas. A quem devo orar? Diretamente a Deus Criador, a Jesus, ao meu anjo, a oração de um santo? Às vezes a pessoa fala: aonde eu direciono o meu pedido? Como distinguir qual que é o momento de conversar com o anjo, qual que é o momento de ir aí até a última instância? Orar é um ato moral. A gente reafirma essa questão sempre. Não importa para onde dirija. Se é uma rogativa justa, que faz sentido, porque às vezes a criatura ora para ganhar uma loteria esportiva. A gente fica se perguntando se é justo isso, se é do mérito, se é necessário isso. Mas quando é uma rogativa que faz sentido, não importa para quem dirija. Quer dirigir para um santo de devoção, dirija para ele, não tem problema. Para Jesus, para Deus, para a natureza, porque Deus é imanente, ou seja, ele está dentro de nós, mas ele é transcendente também. Ele está aí, ele está no universo. O que importa é exatamente a emanação da criatura. Às vezes, só um pedido, meu Deus, é o que basta. Ele nos ouve, ele sabe das nossas necessidades. A gente deve fazer esse movimento no sentido de buscar a quem eu diria que é o menos importante. Mas às vezes a pessoa é devota de Nossa Senhora Aparecida, por exemplo. Dirija a ela. Não tem problema. Está fazendo o movimento no sentido de sair de si e buscar algo que é transcendente. É o que basta. Porque nas questões que nos ligam, às vezes, à matéria, nós precisamos buscar um médico, um psicólogo, alguém, entende, com certa proficiência em certas áreas, é o que é necessário. Mas nas questões que são transcendentes, a gente precisa sair desse estágio acanhado da matéria e buscar o que é transcendente. Então, todo pedido, toda prece, ela tem um direcionamento. Nenhum pedido justo deixará de ser atendido. Nenhum. Então, o que importa é que a gente saia desse processo e minimamente se eleve para além do teto que às vezes
cobre a nossa cabeça, porque às vezes a nossa pressa ela é tão vã, tão Como sem você valor. mencionou, né? Em vez de ficar esperando a resposta, tentar ouvir alguma coisa, se a gente dirigisse nossos esforços em formular nossas orações com pedidos justos e agradáveis aos olhos de Deus, e não esses pedidos frívolos aí que Sim. você menciona. Às vezes, você quer ganhar na loteria, por quê? Você quer ter muito dinheiro? Você merece ter todo esse dinheiro? Eu quero ter uma esposa assim. Você merece ter essa pessoa ao seu lado? Então, eu sempre costumo falar assim, ore por resignação, paciência, fé, para que Deus te dê a força de você se tornar digno de merecer essas coisas, e não para você ganhar sem nenhum esforço, porque Deus não é assim que funciona, né? E como mensagem final que eu gostaria que você deixasse aos nossos espectadores, o que você poderia dizer-lhes para que, uma vez que nós estamos sob a influência constante dos espíritos, Sim. em todos os momentos, o que nós podemos fazer para nos protegermos das influências negativas e abrir o canal para receber as influências positivas dos bons espíritos? Paulo, como dissemos e vamos aqui repetir, a nossa vida é um ato moral. Toda criatura que pauta a sua vida sob o ponto de vista da observância de propósitos existenciais de valor, notadamente aqueles traduzidos pelos ensinos de Jesus no seu Evangelho, é natural que seguramente ultrapassarão com êxito a sua existência. Todos nós trazemos dificuldades existenciais. Todos nós, na Terra não há ninguém em regime de exceção. Todos trazemos porções de desafios, de sofrimentos ou enfermidades, etc. Né? Mas, de fato, quando a criatura se propõe a viver uma existência moralizada, ela tem exatamente a assistência desse mundo espiritual que nos cerca. E, naturalmente, se houver alguma dificuldade, eles, os nossos amigos, os benfeitores espirituais, a misericórdia divina, que Jesus a referenciou tantas vezes, nos ajudará a suportar, né, no peso dos nossos ombros a cruz que cada um precisa levar. Né? Eles não nos retiram, mas nos dão suporte para vencermos a nossa existência, por mais difícil seja. E um ponto também, o Rodney vai ficar bravo comigo que a gente estourou o tempo, mas que eu não poderia deixar de mencionar e gostaria que você elucidasse aos nossos espectadores, é a questão do estado vibracional. Então nós temos ali um estado vibracional quando agimos bem e temos uma vida reta dentro da moralidade. Sim. Nós vibramos. Quando nós cometemos erros, a pessoa vai no boteco, depois vai no prostíbulo, frequenta ambientes com uma carga negativa, tem atitudes ruins, a pessoa acaba baixando. Como que é essa questão, então, espíritos, não digo nem malignos, mas assim, de uma moral menos elevada, para eles conseguirem nos influenciar, se nós Sim. estamos vibrando, eles não têm acesso à nossa psique, digamos, a essa influência tão grande. Ao mesmo tempo, também, eu queria que você esclarecesse, se nós estamos vibrando no estado negativo, os bons espíritos que vibram lá em cima, eles têm como nos acessar ou cabe a nós elevarmos o nosso padrão vibracional para que nós possamos receber essa influência positiva? As duas coisas, Paulo, e para um médium isso é fundamental. Os espíritos mais enobrecidos descem, né, para dar a mão àquelas criaturas em maior dificuldade. Se a gente pudesse fazer uma alusão didática, como se fosse a escada de Jacó, né, os que estão do alto vão estendendo a mão para os que estão mais abaixo. Né? É natural, é um processo. Né? O mundo espiritual ele age dessa forma. Por essa razão, o Criador, sob a tutela de Jesus, porque essa é a casa de Jesus, né, nunca deixou a humanidade órfã, sob o ponto de vista das manifestações espirituais. Na tua referência, Paulo, é natural que às vezes as pessoas tenham certos padrões psíquicos que colocam elas na relação com certos espíritos.
ou é fofoqueira, entende? Ou cria dificuldade, entende? Com as pessoas no lar, ou às vezes é dada a certos vícios, a embriaguez, o consumo de drogas, etc., ou a frequência de certos ambientes. Ora, é natural que nesses ambientes convivem seres encarnados ou desencarnados no mesmo tônus vibracional, no mesmo padrão, né? Então é natural que a gente se associe, né, a essas criaturas. Repito mais uma vez, a expressão de Paulo é notável para que haja a nossa compreensão. Estais rodeados por uma nuvem de testemunhas. Qual é o padrão dessas testemunhas? São aquelas do nosso mesmo padrão. Se a gente está no meio de indivíduos de má índole, o nosso padrão é de má índole. Se nós estamos em degraus tanto mais elevados, esse é o nosso padrão. Vamos nos relacionar ordinariamente com esse padrão vibracional. Mas o médium tem uma possibilidade, porque ele é uma criatura que deseja moralizar-se, ele pode permitir seu estado, o seu padrão vibratório para assistir uma criatura, às vezes, que está nas trevas, por assim dizer. André Luiz, nas notáveis obras de Chico Xavier, da série Nosso Lar, descreve isso muito bem, quando aquelas caravanas socorristas vão descer nos umbrais. O que é esse descer nos umbrais? É exatamente se permitir estender a mão para essas criaturas em nome da misericórdia. Então o médium tem essa possibilidade. Mas não é que ele é um criminoso, um suicida, não. Entra uma missão de caridade. Perfeitamente. Em outro contexto. Por isso que a mediunidade tem essa perspectiva também, de ser alguém que sai da sua condição em nome do amor e vai ao encontro do seu irmão em dificuldade. Isso é a chamada caridade no âmbito da mediunidade. Então, na verdade, quando nós gravitamos em certos padrões, ali nós nos associamos a criaturas daquele mesmo padrão. A prece pode nos colocar num estado elevado, né? Ou também favorecer a possibilidade de irmos atender, criarmos o recurso de atender alguém em necessidade. Mas, de maneira geral, a gente tem o nosso padrão, nosso tônus vibracional que vamos nos relacionar com certas pessoas do mesmo naipe. Por isso que, se me alongar, para finalizar, nem sempre a criatura se sente bem em ir para certos ambientes. Eu não gosto do boteco, eu não gosto disso, eu não gosto do bilhar, eu não gosto do estádio de futebol. Ótimo, não vá. Se ela não gosta de ir, é porque a sua condição interior já desenvolveu certo padrão vibratório que aqueles ambientes não lhe favorecem. Gera uma repulsa, né? É natural, é natural. Muito bacana, viu? Eu agradeço, Daniel, de coração aí o seu tempo. Tem muita coisa que a gente poderia nos falar e nos alongarmos. Mediunidade é um mar. Você mencionou o André Luiz, né? Nosso Lar aí está nos cinemas. Tem aquela cena também que... A cena não, a passagem onde ele queria ter o contato com a mãe, mas a mãe, por estar num estado mais elevado, não tinha acesso a ele, ou ele não tinha acesso à mãe. Então, essa questão de que nós... O próprio conceito de inferno, Sim. Se existem locais onde se reúnem pessoas perturbadas, ou se o inferno é uma coisa interior, que é um estado vibracional baixo, que você padroniza para sua vida... Tem muitos, de repente, se o chefe permitir, a gente vai fazer uma segunda rodada no futuro aí. Será um prazer. Traz uma pauta. Mas obrigado mais uma vez. Abro espaço para você deixar uma mensagem final aí ao nosso espectador. A mensagem, Paulo, é a mensagem do Cristo, né? O médium que tem essa consciência, ele passa a ser não mais médium dos espíritos, o que é extraordinariamente nobre. Mas ele passa a ser médium de uma causa diferente. Quando ele interioriza isso em si, ele passa a ser médium da causa do Cristo na Terra. E aí ele passa a pautar a sua existência, não por aquilo que os espíritos lhe falam, né?
nos ouvidos, ele intui o que escreve. Mas ele passa a pautar a sua existência, uma vida reta, não obstante as dificuldades que toda criatura possa trazer. Mas há um impulso diferenciado na sua existência. Então, quem sabe a gente possa deixar essa mensagem, que é a mensagem da doutrina espírita. Porque o espiritismo é cristão. Perfeito. Daniel, agradeço com essa linda mensagem aqui. Vou me despedindo também. Peço novamente que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e passa, às vezes, alguém especial que você está pensando, ou alguém que talvez possa estar tendo a necessidade de ouvir essa mensagem, que esteja passando por um momento difícil. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal, ajude a fortalecer esse trabalho que tem sido realizado em prol do Espiritismo e da nossa doutrina. Eu sou Paulo Machado, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.